Esse foi o meu primeiro contato assim com a minha história, observando que na infância que eu já trazia esse ímpeto assim, sabe? De entrar em combates que não são meus. Uma característica forte aí do arquétipo do herói. Olá meninas, tudo bem com vocês? Voltei. Meninos também, não é que estão me acompanhando. Você já deve ter visto eu falando de como eu me dei mal ativando o arquétipo do amante, né? Vale muito a pena você ver esse vídeo. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Não assistiu? Dá uma olhada lá e vê como é que eu me dei mal nisso tudo. E hoje eu vou contar para vocês como foi que eu me identifiquei com o arquétipo de marca do herói. Como passei a me ver como a heroína. Já fiz vídeo aqui para vocês falando que é essencial que a gente olhe para a nossa história. É essencial que olhemos para dentro para descobrir o nosso arquétipo de marca. Sem olhar para a nossa história, vai ficar bem difícil chegarmos a um consenso seguro de nossa verdadeira essência arquetípica. Então, assim, fiz a viagem no tempo. Convido você a fazer também. Analisar suas histórias e não sair correndo para contá-los. Vou gravar um vídeo sobre isso depois, tá bom? E observando a minha história, em diversas áreas da minha vida, em diversas fases da minha vida, eu me vi numa situação assim, de querer sempre me meter em confusão, apesar de ter essa carinha aqui, né? De uma pessoa zen, calma. Mas assim, na infância, se eu ficava muito na minha, sou muito na minha, realmente sou assim até hoje. Mas se entrou em confusão com a minha irmã lá no campo de futebol, alguém se meteu com a minha irmã como é explosiva, se metendo em confusão, eu ia lá e me metia para salvar, porque senão ela ia apanhar. Eu sou um ano mais velha que ela, 1 ano e 6 meses. Me via sempre entrando em confusões que não fui eu que gerei para poder salvar a minha irmã. Esse foi o meu primeiro contato assim com a minha história, observando que na infância que eu já trazia esse ímpeto assim, sabe? De entrar em combates que não são meus. Uma característica forte aí do arquétipo do herói, que é uma pessoa que está ali, não pensa 2 vezes, né, gente? Inclusive, o arquétipo do herói é uma pessoa que não precisa muito de motivação. Ele pensa em voar, sair voando para salvar alguém quando alguém está em perigo. Não, ele não pensa 2 vezes, ele já se meteu na confusão para salvar alguém. Ele vai, apenas vai. Não é assim nos filmes? Pronto, essa característica eu fui notando em mim desde a infância. Tem um outro episódio que eu consigo me lembrar. Não é só isso não, tá, gente? Mas assim, olha como se repetem algumas situações da nossa vida, hein? E não muda, hein? Eu com 12 anos, eu acho, no máximo 13, 14, estava na cidade provando um sapato. Eu estava numa loja e enquanto eu estava experimentando aquele sapato, uma pessoa entrou na loja, pegou um rapaz, pegou a minha bolsa e saiu com ela nas costas. Eu não vi. Aí depois a atendente, covardemente, é assim que as heroínas encaram quem não é proativo assim logo, né? Chegou pra mim e disse assim, olha, o rapaz com medo, né? Com medo de confusão, o rapaz pegou a tua bolsa. Eu estava com um tênis branco, me lembro como se fosse hoje. O quê? Eu olhei pra ela assim e saí da loja correndo. Ele tinha acabado de dobrar assim a esquina, que a loja era numa esquina, gente, aqui de Recife. Gente, eu vi a minha bolsa. Eu vi só o vulto da minha bolsa nas costas do rapaz. E ele andando mais rápido depois que ele dobrou, só que eu corri atrás, ele não sabia que eu estava atrás dele. E eu cheguei naquela garra assim, peguei, me dá a minha bolsa. Peguei a minha bolsa, gente, sem medo. Sem nem pensar no que aquilo podia acarretar pra mim, sabe? O rapaz ficou tão assustado de ser lixado, quem sabe
pelos outros, né, ser tido ali reconhecido como um ladrão, que ele largou minha bolsa, eu agarrei, né, praticamente ele, junto com a bolsa. Ele soltou assim, correu, e eu peguei a minha bolsa. Ó, tem um episódio bem parecido, não faz muito tempo, nos últimos anos, 3 talvez. Um senhorzinho bêbado falando com a mulher dele, aqui na esquina de casa. Lá vem eu, olhei aqui, vi aquele casal discutindo e fui me aproximando, porque a herói não pensa duas vezes antes de se meter num combate, mesmo que esse combate não seja seu. Só vi quando o senhorzinho desse tamanho, menor que eu sou baixa, hein, meteu a mão no rosto da senhorinha e o sangue caiu e eu cheguei logo nele empurrando. Pare com isso, amor. Só a sorte que meu sobrinho alto vinha atrás. Eu não sabia que ele tava por ali. O que foi, tia? E saiu apartando, sabe, o senhorzinho. O senhorzinho bêbado, mas com a força. Mas assim, eu me meto nesse tipo de confusão facilmente, assim, sem pensar duas vezes. Eu tenho que me preocupar com isso às vezes. Tenho que me esforçar pra, sabe, pensar na minha segurança. Pois é. E tem outra coisa que eu vi na minha história, gente, que acontece muito com o arquétipo do herói. Foi assim que eu aprendi. O arquétipo do herói, ele tem um ímpeto de liderança mais forte, ele tem aquela facilidade de lidar. Mesmo que ele não seja aquela pessoa assim, talvez aquele líder tão querido, mas ele é aquela pessoa proativa, ele é a pessoa que chega lá, vamos fazer isso. E quando eu era pequena, eu reunia a turminha ali da vila. Eu morava numa vila militar e eu chamava as crianças para reunir à tarde, a gente fazia um piquenique e eu dizia, olha, tu leva bolacha, olha, tu leva, que suco, gente, que suco! Naquela época, tu leva água, tu leva açúcar, tu leva banana, tu leva chiclete. Pedia para levar chiclete e eu determinava quem trazia o quê e era meio que escondido, lá vem um pouco do rebelde, não é? E a gente fazia aquela festa, sabe? E era sempre assim, eu sempre liderando ali aquela turma. E lá no início eu não sabia que aquilo ia me ajudar mais tarde a poder liderar grupos. Eu vou contar para vocês, só para vocês terem ideia de como isso é forte na nossa vida. Pare e pensa nas situações que vêm se repetindo ao longo da tua vida. Quando eu me divorciei, 7, 8 anos atrás, gente, nem lembro, faz tempo. Eu fiquei muito abalada, abatida na época. Mas o que eu fiz? O que uma heroína numa hora dessa faz? Lembra lá atrás como eu tinha facilidade de liderar aquela turma de crianças? Pois é, eu conheci uma pessoa na internet e entrei num grupo que aquela pessoa colocou o link no YouTube. Gente, faz tempo, hein? Talvez algumas amigas minhas aqui estejam me acompanhando no canal agora. E fiz parte do grupo dela e aí essa pessoa depois estava oferecendo oportunidade para pessoas que quisessem liderar grupos de mulheres que estavam cada vez mais procurando ajuda aí nesse sentido, estavam mal aí no término dos seus casamentos, relacionamentos. E olha quem levantou a mão e disse, eu quero liderar um grupo, sem medo, tá? Sem mimimi, mesmo com o coração partido. Foi isso que eu fiz, liderei um grupo de mais de 10 mulheres ali por 2 anos. Foi muito bom, muito bom. Tinha lá a líder mesmo de todos os grupos, mas eu era líder de um dos grupos, eu era líder do 3º grupo que ela tinha formado, o nome era G3, acho que eu vou escrever um livro sobre isso ainda, hein? O que vocês acham, hein, amigas? Pois é. Assim eu fui me identificando cada vez mais com esse arquétipo do herói, me vendo aí como a heroína nata, que tem sim, na sua essência, assim, naturalmente, a força, a resiliência, a sombra de se meter às vezes em confusões que a deixam exausta, em combates que não são seus. Fui me identificando cada vez mais com isso e percebendo
que realmente essa era uma essência que dominava durante todas as fases da minha vida. Não tenho apenas o arquétipo do herói forte na minha vida. Já falei para vocês, não é que temos 2, 3 aí que nos acompanham com maior força, mas foi assim que eu fui me identificando. Você se identifica também? Tem esse histórico aí na sua vida, nas suas histórias? Você se vê em situações assim parecidas? Porque lógico que tem outras coisas que definem a essência do arquétipo do herói. Arquétipo de marca do herói. E a gente pode falar muito mais sobre isso ainda. A performance, a resiliência do herói é enorme. Isso eu notei também nas minhas histórias, em toda minha vida fui muito resiliente. Isso é nato de algumas pessoas, isso é difícil para outras pessoas e é por isso que a gente se completa, meninas. Por isso que a gente se completa, sabe? Tem aquela mais emocional, aquela mais racional, tem aquela mais resiliente, tem aquela mais positiva, tem aquela mais proativa. E foi assim que eu fui me identificando com esse arquétipo tão poderoso, maravilhoso, às vezes difícil de encarar, de aceitar também, porque exige muito de você. Afinal, é fácil ser herói, não é? E nem sempre a gente precisa mostrar a nossa força. Foi isso que eu fui aprendendo. E quando a gente não se atenta para esses detalhes, a gente sofre, sabe? Na nossa essência arquetípica. Assim a gente vai com o tempo, no dia a dia, observando as características mais fortes desse arquétipo e de outros, como também as suas sombras, nos ajudando a fazer gestão da nossa própria vida, gestão da nossa marca pessoal. Quero saber, alguém tem histórias parecidas com a minha? Quem sabe, hein? Quem sabe isso não é tudo mais. Quem sabe você também tem fortemente a essência arquetípica da heroína. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!